Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h23 deste 3 de dezembro de 2015, 22 graus agora em Santo Ângelo. Planejamento é um conceito essencial quando o assunto é administração financeira, seja ela pessoal ou empresarial. Em relação ao gerenciamento do próprio dinheiro, alguns dizem preferir viver um dia após o outro, sem se preocupar em fazer planos. Agem dessa forma com o argumento de que a vida toma rumos, muitas vezes inesperados, e que o futuro nunca estará sob seu controle. Parece um papo da política, né? A incerteza, só que o futuro não está sob o nosso controle. O futuro é aquela Brasília pegando fogo, né? Que foi compartilhada diversas vezes hoje em rede social. Realmente o futuro é repleto de incertezas, sendo que muitas delas estão além do nosso comando. Mas é exatamente tal característica que faz com que o planejamento seja algo tão importante, pois ele possibilita que nós estejamos minimamente preparados para lidar com o inesperado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque está aqui comigo a gerente da unidade Santo Ângelo Centro do Sicredi, Letícia Stringini Fraga, que é uma das anfitriãs de uma atividade que ocorre na noite de hoje no Teatro Municipal Antônio Sepp, promovida pelo Sicredi, pelo Banco Central e pelo Sebrae. O tema: Gestão de Finanças Pessoais. Tudo bom, Letícia? A gente já deu uma aquecida aqui na nossa conversa antes de começar o programa, e eu diria, sim, que é das atividades de final do ano aqui na cidade, promovidas por empresas, por instituições, no meu entender, a mais importante e a que está muito ligada a esse tempo que a gente está vivendo. A gente sabe que houve, durante esse ano de 2015, uma debandada da poupança, que é a principal forma das pessoas guardarem algum dinheiro, enfim. Que bom que o Sicredi se preocupou em trazer esse tema para um encontro na noite de hoje, uma palestra que funciona, no meu entender, muito mais que uma motivação. Ela funciona como um elemento muito importante para quem está pensando em 2016. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou utilizar um pouquinho da tua fala quando tu falou da debandar a poupança, né? No Sicredi nós não sentimos isso, né? Nós tivemos um bom crescimento da poupança, ela cresceu esse ano somente, e aí eu vou considerar somente a unidade de atendimento Sicredi Centro, né? Nem falando de toda a nossa cooperativa ou de todo o sistema Sicredi. Nós crescemos em torno de 30% a poupança nesse ano. Isso, o produto poupança, né? Sem falarmos nas outras captações, nos outros investimentos. Para te ter uma ideia, nós tínhamos uma meta estipulada, né, até o final do ano de 2015, e nós atingimos essa nossa meta em junho de 2015. Tu imagina quanto de recurso que nós conseguimos captar das demais instituições financeiras para o Sicredi. Claro que tínhamos aquela campanha, que vai ter inclusive o sorteio agora dia 8 de dezembro, dos 2 veículos, auxilia bastante, mas não foi só isso, né? É a questão da segurança, é a questão de como o Sicredi está sendo visto, é a questão de por que o Sicredi estar trazendo uma palestra juntamente com o Sebrae, com o Banco Central, agora final do ano, né? Nós estamos vivendo num momento que todo mundo fala de crise, né? Realmente essa crise, ela existe, né? E ela bate na nossa porta aí todo dia, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Braços cruzados não podemos ficar, né? Então, diante disso, o Sicredi olhando para finanças pessoais, e não é, né, nem é falando empresa, né, empresarial, mas é pessoal mesmo, cada um olhar um pouquinho para o seu bolso e poder
ter um pouquinho, né, a direção aí, o rumo da sua vida, pelo menos parte disso nas suas mãos. E nós podemos fazer isso, né? Depende de cada um de nós. Por que a realidade do Sicredi é diferente, a poupança é diferente da realidade dos bancos, né? Desses relatórios que foram apresentados aí? Bom, Que avaliação é isso, feita? qual que avaliação é feita, né? Primeiro, a rentabilidade da poupança, ela é igual para todas as instituições financeiras. Sim. Então, a pessoa vai escolher, olha, aquela instituição que eu mais me identifico, enfim, que eu gosto e tal. Só que o Sicredi, por que nós conseguimos captar mais, né? Porque o associado, ele faz o comparativo. A rentabilidade é a mesma em todas as instituições. Só que no Sicredi, eu tenho participação das sobras, o lucro. Então, se eu tiver o dinheiro na instituição X, Y, enfim, a gente não vai falar nomes, até por questão de ética, mas se eu tenho nas outras instituições, eu tenho no Sicredi eu vou ter participação, eu vou ganhar com isso, ou seja, na minha cota capital, ou seja, na conta corrente, lá no mês de maio. Por que eu vou deixar o meu dinheiro aplicado em outra instituição financeira se eu posso ganhar mais no Sicredi? E isso faz com que os recursos comecem cada vez mais a vir, né? Nós tivemos há tempos atrás, e eu digo há tempos atrás, não tanto tempo assim, mas há 5 anos atrás, tínhamos que correr para bater meta de captação, de poupança, de investimentos. Nós íamos muito atrás. E hoje não é assim que acontece. Hoje as aplicações estão vindo até nós. Isso é um diferencial, né? Eu vou ter que contar um pouco para a nossa audiência aqui de um momento que eu vivi dias atrás, de um elogio, dá para se dizer rasgado, de um importante funcionário de outra instituição financeira em relação às estratégias utilizadas pelo Sicredi para estar presente em diversos momentos da vida das pessoas, das comunidades, enfim. Do que eu estou falando? Determinados eventos que são realizados por comunidades, a gente, na hora do almoço, senta-se à mesa e o que encontra ali na mesa? Um copo com a marca do Sicredi. No dia a dia aqui da Novos Horizontes, o Sicredi está presente patrocinando programas. No site da Novos Horizontes, o Sicredi está lá também. E, obviamente, que os radioouvintes e internautas mais atentos notam que outras instituições financeiras têm estratégias de marketing absolutamente diferentes da estratégia do Sicredi. E aí que entra o elogio deste, enfim, uma pessoa ligada a outra instituição financeira, de que como ele gostaria que o banco dele também pudesse estar presente, porque ele é cobrado demais por isso, seja dos clientes, seja dos gerentes. Eu gostaria que tu fizesse a tua avaliação sobre isso, e em seguida eu tenho uma outra pergunta para ti. A questão de patrocínios, então, né? De como que o Sicredi atua no interior, na cidade, então na região, vamos dizer assim, e também no Brasil, né? Sim. Como que atua? Por exemplo, nessas festas de comunidade. Claro que isso é tudo utilizado um orçamento. Nós temos um orçamento que durante o mês de setembro nós nos organizamos, fizemos o orçamento para o próximo ano e aí já tem que estar tudo descrito, enfim, precisa também, né, as comunidades se antecipar e vir nos procurar, dizendo, vai ter o evento, um exemplo do Sol a Sol, Sim. né? Que o Sicredi sempre está presente. Semana passada. Então, né, o Sicredi se faz presente e tudo mais. Através do quê? Através do copo, que tu mesmo mencionou, através do papel de mesa, através do guardanapo, né? Então, o Sicredi... Que é um grande custo para essas comunidades, claro, né? E utilizado ali de uma forma quase que subliminar, de uma boa mensagem, de uma presença. Sim, né? E até mesmo quem é associado, olhando e se identifica. Né? A pessoa gosta de se identificar. Olha, o Sicredi, a minha cooperativa de crédito está aqui presente.
nesse evento. Né? Então, o Sicredi tem muito disso, estar próximo do associado. E como que é estar próximo? Não é só fazendo uma propaganda em rede nacional, é estar lá junto, né? Na comunidade. Nós também participamos muito desses eventos nas comunidades. Nós, gerentes, nós, colaboradores, enfim, a gente está lá também para prestigiar, né? E daí acontecem nessas situações de grandes golaços do marketing, que eu imagino que o marketing do Sicredi deva comemorar isso, como é o caso da final da Liga Futsal. O que aconteceu na final da Liga Futsal? Final da Liga Futsal, então era a Orlândia. CBF e Orlândia, né? E o Sicredi patrocinar ambos. Sim. Então, independente da vitória de um dos times, o Sicredi já estava sendo vitorioso. Né? Então, a CBF já é de anos que é patrocinado pelo Sicredi. Né? Então, e é uma empresa aqui, um time do Rio Grande do Sul, um time gaúcho, um time nosso, e todos nós, bairristas aí, Sim. defendemos o nosso Rio Grande, né? Letícia, a gente vai fazer o nosso intervalo agora e no retorno dos comerciais a gente entra de forma mais efetiva no tema da palestra da noite de hoje, que será realizada no Teatro Antônio Sepp. Nós já voltamos. 1h37, a temperatura subiu um pouquinho, já estamos com 23 graus. A máxima prevista para hoje era de 28, mas não acreditamos que chegaremos aos 28 graus. Gestão de finanças pessoais é o tema da palestra promovida pelo Sicredi, Banco Central e Sebrae, que será realizada na noite de hoje no Teatro Municipal Antônio Sepp. O ingresso é gratuito mas as vagas são limitadas. Eu gostaria que a Letícia Stringini Fraga, que é gerente da unidade Santo Ângelo Centro, que está aqui comigo hoje, desse alguns detalhes em relação ao acesso das pessoas, como isso vai funcionar. E também, né, a gente daí já entra em termos mais específicos, o que será tratado, quem é o palestrante, enfim. Bom, o acesso à palestra às 20 horas é o horário de início, né? Importante que as pessoas cheguem um pouquinho antes, até porque nós já cadastramos várias pessoas que se inscreveram através da unidade ou através do 0800, né? Nós tivemos inscrições em ambos os canais e aí, através disso, na hora vão ter que assinar, porque vai vir um certificado do Banco Central. Né? Então, essa palestra dá direito a um certificado do Banco Central. E vai precisar coletar assinatura. Então, para não dar aglomero, é importante que, né, chegue um pouquinho antes das 20 horas. Então, quem também não se inscreveu pode ter a oportunidade de se inscrever na hora. E aí vai ter uma pessoa específica lá para coletar assinatura, pegar as informações, caso necessite também do certificado. Não quiser o certificado, já pode, né, entrar, chegar. A única preocupação, como as vagas são limitadas, e a gente sabe que o Antônio Sepp cabe em torno de 700 pessoas, né? Então, para não correr o risco de não ficar pessoas de pé, hein? Né? Chegar antecipadamente. Quem é o palestrante? Vilmar José Maioli, ele é analista do Banco Central, né? Ele dá palestra por todo o Brasil aí, mais ainda no nosso Rio Grande do Sul. Aqui na região ele deu agora, né, com essa parceria do Sicredi, no dia 1º ele esteve em Santa Rosa, ontem ele esteve em São Luís Gonzaga e hoje aqui em Santo Ângelo. Então ele esteve nesses 3 municípios aí, dia 1º, dia 2 e dia 3. Gerenciar o próprio orçamento, cada um de nós, é o primeiro passo para a gente pensar à frente. Então, se a gente consegue organizar bem as finanças pessoais, a gente pode projetar futuros investimentos maiores daí, né, de investimentos de troca de veículo ou comprar uma casa, enfim. Este realmente é o ponto de partida. Nós chamamos de realização de sonhos, né? Como que nós vamos fazer para realizar sonhos? Sim. Ou seja, da casa, ou seja, do carro, ou seja, de uma viagem. E aí, como nos planejar nisso? Nós temos vários tipos de associados dentro do Sicredi, né? Associados aplicadores, tomadores de crédito, ou aqueles que tomam crédito e aplicam também. Mas há uma necessidade de se organizar para o futuro.
Ah, eu quero fazer uma viagem, então, com a minha família. Como que eu estou me organizando? Eu estou poupando? Eu estou fazendo uma economia mensal? Não, eu quero fazer um consórcio, por exemplo. Porque nós temos alternativas de fazer consórcio hoje para adquirir veículo, imóveis e até mesmo viagens. Então, eu não consigo, por exemplo, poupar, né? Tem associados que dizem, eu não consigo poupar, eu deixo 2 meses o dinheiro aplicado, surgiu qualquer coisa, eu vou lá, saco e já não tem mais nada, né? Tem pessoas que são assim. E aí, como nós ajudarmos essas pessoas que não têm essa condição, então, de estar todo mês poupando? Isso passa por uma exposição dessas questões pessoais numa relação financeira, ou seja, quem está lá atendendo esse cliente, ele precisa ter essa percepção psicológica até para achar esse ponto da conversa? Precisa. Eu sempre digo para o pessoal ali na unidade, a gente tem que mais escutar do que falar, né? Por isso que nós temos 2 ouvidos, então a gente precisa escutar muito mais para perceber a necessidade. Através dessa conversa, e aí a gente tem que conversar muito com o associado para tentar identificar isso, para poder sugerir como se organizar melhor. E como eu estava te falando a questão antes de consórcio, para aquele que não consegue economizar, é que daí todo mês tu tem que pagar. Tu tem aquela obrigação lá, porque debita na tua conta, enfim, todo mês tu vai pagando. É uma forma, né, de tu economizar também e planejar o teu futuro. Porque orçamento hoje, todos nós teríamos uma necessidade de ter um planejamento de contas, de orçamento básico. Eu tenho quanto que eu pago de água, luz, telefone, tá, aluguel, isso e aquilo, e recebo tanto, quanto que vai me sobrar no final do mês. Porque às vezes tu pergunta para algumas pessoas quanto que tu recebe, eles não sabem te dizer. Não sabem dizer quanto recebem. Quanto mais, quanto gastam. Né? Então, se torna difícil. E hoje, assim, a gente pode dizer que a grande maioria não tem o hábito de economizar, de poupar. Então, tu tem que criar aos poucos esse hábito nas pessoas. Né? É difícil. Mas é muito bom quando se consegue realizar. É muito bom. A sensação é uma sensação não de poder, assim, mas é uma sensação de realizar mesmo, né? De construção. E quando isso se dá dentro de uma família, né? Com a participação dos cônjuges, ou enfim, até das crianças e tal, isso é mais legal ainda, né? Porque funciona também como uma autoajuda. Existem, Letícia, outros elementos envolvidos, né? E no momento que, por exemplo, se faz essa economia por um tempo, né? Que até tu pode se estipular quanto tempo, enfim, e quando chega o momento desse investimento, né? Tu também manter essa visão de planejamento, porque a grande vantagem que se tem daí naquele momento é um bom poder de barganha para se adquirir à vista, Claro. né? Enfim, e isso, essa sensação de viver essa sensação, eu digo para ti, isso é uma coisa muito legal, quando tu consegue conquistar mesmo isso aí. E esse orçamento que tu traz, esse planejamento, quando tu envolve a família nisso, a realização é muito mais fácil. Agora, quando tu pega só para ti e tu tornar isso realidade e não tá a família, o esposo ou a esposa, os filhos inseridos, é difícil de tu conseguir, né? Porque daí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, tem que estar todo mundo junto, né? No material que foi fornecido aqui em relação à palestra de hoje, me chamou a atenção alguns assuntos que serão abordados. De certa forma, a gente já tratou aqui de sonhos e projetos, né? Tu teria alguma coisa a acrescentar ainda em relação a isso? A gente também deve diferenciar necessidades de desejo. Aí eu tenho uma brincadeira para fazer agora para
para as mulheres que estão escutando, né? A gente brinca, exemplo de sapato, né? A mulher gosta muito de sapato, de bolsa, né? É necessidade ou é desejo? É necessidade. É urgente ou é urgente? Sim. Né? Então a gente faz uma brincadeira. Eu não conheço nenhuma mulher que bolsa não seja necessidade. Nem que sejam várias bolsas, né? Porque Tá, e daí, mas como lidar com isso? É complicado, não é fácil, não é fácil. Mas isso é uma coisa mental, nós temos que fazer isso. É fácil de fazer? Não, não é fácil. E não são só as mulheres. Agora eu vou fazer a defesa das mulheres, né? Sim. Não são só as mulheres, porque os homens também são consumistas. Né? São consumistas. É aí a hora de tu fazer a compra que é a hora decisiva. Né? Que tu vai... Peraí, isso aqui é uma necessidade ou é um desejo meu? O que é? Não, peraí, é um desejo. Não, se é um desejo, então eu vou deixar. Mas ok, então não é desejo, é uma necessidade. Aí eu tenho que separar se é urgente ou não é urgente. Então, e são análises mentais. Não é uma análise que eu vou fazer no papel, é uma análise mental que eu tenho que fazer antes da compra. E não é fácil, né? Bonito a gente falar sobre isso. Agora, fácil de executar, não é, né? E eu te digo, eu várias vezes já aconteceu de ter tá nervoso por alguma coisa e rolar isso aí. De sair pra rua e pensar em algum lugar e ir àquele lugar sem grandes objetivos. E só que tem que se ter esse controle. Acho que tem que se ir até o lugar. Se tá com vontade, vai lá. Mas lá dentro que tu estabelece esse controle. Porque o bom também é a gente poder alimentar os sonhos e os desejos. Eu acho que a gente não tem que ficar preso, esconder a chave de si mesmo, assim. Por exemplo, eu não vou lá porque eu vou gastar. Eu acho que tem que ir lá e alimentar, né? Por exemplo, hoje com a internet, a enormidade de produtos disponíveis para a gente checar bem isso antes, né? Só não pode apalpar, mas ver várias imagens do produto, ler as especificações técnicas, enfim, dependendo. E isso é uma forma de alimentar e alimentar também a tua poupança, eu acho, né? É verdade. De imaginando que tu chegarás lá. Sim. Né? E olhar, porque se tu vai fazer a compra, vamos voltar então naquele sapato lá, né? Tu vai fazer aquela compra do sapato e tu identifica, não, peraí, eu quero fazer aquela viagem internacional tão sonhada. E se eu gastar esse sapato, ele vai impactar na minha viagem, né? E aí tu começa a fazer algumas reflexões. Que aí vem a questão do desejo, vem a questão da necessidade. Então, é algo que tem que ser trabalhado diariamente. Depois que vira cultura, que vira hábito, ok, aí tá tranquilo. Mas até que isso vire um hábito não é fácil, né? O outro item que está citado aqui, que eu gostaria que tu explicasse para nós, troca interpessoal e os juros, consumo, poupança, investimento e orçamento. São várias palavras aí que... qual a relação? A relação disso tudo, né? A questão, então, vamos falar de juros, de poupança, em momentos de decisão. Né? O que poupar, como economizar, qual investimento escolher. E aí a gente tem que saber também qual é a liquidez desse investimento. Para quando eu preciso ele? Eu quero uma rentabilidade melhor. Né? Então, uma rentabilidade melhor que a poupança, por exemplo. Tudo bem, mas eu não quero correr o risco de ter rentabilidade negativa. Ok, mas então eu tenho que deixar um prazo maior esse recurso aplicado para que eu tenha uma rentabilidade maior. Porque muitos investimentos, eles têm aquela tabela da alíquota de imposto de renda que vai reduzindo conforme o prazo do recurso aplicado, que começa lá em 22,5% e chega em 15%. A exemplo de 180 dias é 22,5% na rentabilidade. E acima de 721 dias é 15%. Então, essas análises, elas precisam ser feitas no momento da escolha do investimento para te poder querer ganhar um juros maior, enfim. É a mesma coisa crédito. Eu quero trocar de veículo. Eu vou fazer um financiamento de veículo ou eu vou fazer um consórcio ou eu fiz uma poupança para isso. Qual a melhor escolha, né? E aí a gente tem que identificar junto com o nosso associado ou também os clientes dos bancos também que estão nos escutando, tentar identificar o que é melhor, né? Uma questão que me vem à cabeça
é a reclamação dos clientes de bancos em relação a eles serem alvos de ações geradas a partir de metas estabelecidas para os funcionários dos bancos. Ou seja, no próprio sistema que está ali à frente do atendente, entra uma mensagem ali, oferecer para esse cliente tal tipo de produto. O que ocorre nas reclamações, que eu observo uma em especial que eu tive um relato dias atrás, de um plano de uma espécie de um plano de previdência privado, vamos dizer assim, que a pessoa vai acabar se ela necessitar tirar esse dinheiro do banco depois de realizado o investimento, vai ter que pagar os 27,5%, por exemplo. É um exemplo de um produto que existe aí nos bancos. Uma situação dessas faz com que o cliente do banco não fique satisfeito por ele estar sendo alvo de como eu disse, de uma ação que vai gerar um percentual, enfim, uma comissão para quem está vendendo para ele. De que forma? Porque eu noto de forma muito clara a preocupação de se fazer sempre referência ao associado. Isso é uma coisa que, de uma forma técnica até, ela é bastante objetiva nas manifestações do Sicredi. Esse tipo de atividade, ela vai a um encontro, ou de encontro, né? Ela se choca com o interesse de uma pessoa que guarda o dinheiro numa instituição bancária. Aonde que está a diferença em relação a essa preocupação? Porque nós estamos falando numa visão de uma psicologia em relação à necessidade do associado, enfim. Aonde que entra isso que eu apresentei na realidade do Sicredi? Assim, ó, vamos recapitular a parte que tu falou de comissionamento, de agressividade no momento da oferta, enfim. O Sicredi, nenhum colaborador é comissionado. Nós não recebemos comissão. Para te ter uma ideia, nas reuniões de núcleo, que tu já tivesse a oportunidade de participar de reunião de núcleo, nessa última reunião de núcleo desse ano, que nós fizemos várias reuniões de núcleo, então, nessas últimas reuniões de núcleos, nós trouxemos o assunto tarifas. Ninguém gosta de pagar tarifa. Sim. E nós explicamos como que o nosso associado pode pagar menos tarifas. Então, a nossa preocupação não é tirar o dinheiro do bolso do associado, mas é deixar o dinheiro no bolso do associado para que ele tenha uma rentabilidade maior, para que ele se sinta realmente dono e veja que está rentabilizando. A questão de ofertas, por exemplo, de seguros, de consórcio, enfim, essas coisas assim, nós mostramos, e aí eu tenho um exemplo para te trazer de um associado do Sicredi que uma vez falou para mim assim, eu ofertei um seguro para ele, era um seguro agrícola da propriedade dele, e, enfim, fizemos o seguro, falei todos os benefícios, fechamos o seguro. Deu o sinistro. E eu tinha falado para ele, eu disse assim, olha, tu vai fazer, não é toda a cobertura do teu lá armazém e tudo mais, vamos fazer o valor que é compatível. Não, é muito caro, não quero fazer. Ok. E aí ele fez um valor que ele achava que ele poderia pagar, enfim, quis fazer um valor menor. Deu o sinistro, ele tinha chiqueiro, ele tinha armazéns, enfim, deu granizo, deu vento, destruiu. E ele foi lá e ele disse, Letícia, tu tinha... Para resumir toda a história, tu tinha a obrigação de ter me oferecido o valor que realmente era compatível. E aí, às vezes, e é isso que eu falo para minha equipe, e a gente sempre faz isso nas reuniões de núcleo, no momento que nós estamos ofertando um seguro de vida que o associado não recebe, a família vai receber só na morte, é um seguro de vida em vida mesmo, Vai receber a família na morte, ou no caso de uma doença, nós temos seguros específicos para isso. E no caso dos outros seguros, de auto e tal, hoje em dia, quem é que não tem um veículo, Sim. Veículo, tu passa, tem famílias que têm 2, 3 veículos.
e aí sem seguro? Sim, isso é uma né? obrigação. Não tem. Então, a forma que é colocado, a forma que é mostrado para o associado ou para o cliente de banco, eu também trabalhei em banco já, eu sei como funciona isso, mas é claro que já criou-se essa, peraí, vão lá e me colocam a goela abaixo. Não é assim, né? No Sicredi eu posso dizer que nós não fizemos assim. Nós não fizemos assim. Uma que nem eu te falei, nós não temos comissão, né? Não é aquele desespero, eu vou, né, vender. Bater uma meta. Bater uma meta. Meta, sim, meta todos temos, independente do lugar que a gente trabalha, a gente tem meta. Mas independente de ter a meta, é aquela preocupação realmente daquela pessoa estar segurada, estar adquirindo um bem, estar realizando um sonho, né? Nós falamos antes de planejamento, de orçamento até mesmo, né? Que está na tua pauta. A partir disso que tu diz, assim, até para descontrair um pouco o nosso bate-papo aqui, uma grande saída para o cliente do banco é perguntar para a pessoa que está oferecendo esse produto para ele o seguinte: você ofereceria este produto para a sua mãe? Essa seria uma grande pergunta. Ótimo. Uma grande pergunta. Porque daí a pessoa vai fazer uma reflexão. Porque uma coisa é tu tá só preocupado na tua comissão e tal, sem se preocupar com aquela pessoa ali desinformada que está sendo alvo de uma ação de venda. Sim. Né? Então, nesse sentido que eu coloco, e resolvi chamar a atenção disso, porque raramente um tema como esse é discutido de uma forma tão franca como nós estamos fazendo aqui. Normalmente isso fica uma coisa muito subentendida, né? Naquela coisa que tudo pelo lucro, enfim, né? E situações como essa são as situações cotidianas que acontecem por aí nas agências, né? A gente está encaminhando o final do programa. Eu gostaria que tu fizesse, enfim, um convite final, alguma consideração em relação, então, à palestra Gestão de Finanças Pessoais, que acontece hoje à noite, uma promoção do Sicredi, Banco Central e Sebrae, no Teatro Municipal Antônio Sepe, a partir das 8 da noite. A gente faz o convite, então, né, para as pessoas aproveitarem esse momento, né? Não é só para aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade no seu orçamento, não, até para aquelas pessoas que já têm, né, esse estímulo, já têm essa condição, porque a gente nunca sabe tudo, né? Eu acho que um pouquinho que a gente venha buscar de novas ideias, né, de novas informações de uma pessoa que entende muito bem disso, por isso estar vindo o Vilmar Maioli, que é o analista do Banco Central, trazer esse assunto, porque é uma visão diferente também, né? É importante, não, eu utilizo orçamento, eu tenho planejamento financeiro, eu tenho orçamento. Nós sabemos que vários associados nossos têm isso, tem tudo direitinho, tem uns que utilizam na agenda, tem outros que têm em Excel, tem outros que têm caderninho, enfim, cada um tem seu jeito, né? Cada um tem seu jeito. E lá ele vai trazer várias informações para nós e para ampliar o campo de visão. Então a gente convida, né, todos os ouvintes que estão nos escutando agora, às 20 horas hoje, no Teatro Antônio Sepe, Vilmar Maioli vai estar trazendo um pouco do assunto para nós de finanças pessoais. Então, isso aí. Ok, muito bem. Esta Letícia Stringini Fraga, gerente da unidade Santo Ângelo Centro do Sicredi, 13 horas e 59 minutos, está chegando ao fim o Café Missioneiro, prometendo para amanhã o pessoal do Ciclo Missões estará por aqui falando da sua programação de final de ano, aí, um passeio ciclístico, enfim. Eu não sei bem ainda o que eles vêm contar aqui, mas vida ativa, enfim. Vamos andar de bicicleta, este é o tema do programa desta sexta-feira. 2 da tarde em ponto, eu estou entregando a programação para o Jeter Paz agora, no horário. Eu estive aqui com o Matheus Rasta, Marcos Luft e Sérgio Luiz Toneto Júnior. Muito boa tarde e até amanhã.